vale de Jiuzhaigou, na província de Sichuan, a água parece ter sido pintada por uma mão invisível. 3.100 metros acima do mar, milhares de lagos em cascata mostram cores que parecem impossíveis. Azuis como vidro, verdes como esmeralda, turquesas como céu invertido. Mas aqui está o enigma. Ninguém sabe ao certo porque cada lago tem sua própria cor. Os cientistas apontam para minerais dissolvidos e partículas em suspensão, mas as proporções exatas permanecem um mistério. A água é tão clara que você vê rochas no fundo, mesmo onde a profundidade chega a 40 metros. Não há algas, não há sedimento. É como se o vale tivesse seus próprios segredos químicos que não se deixam decifrar completamente. A própria geologia do lugar desafia a explicação simples. Formações de calcário e dolomita criam represas naturais que seguram a água em diferentes níveis, mas a estrutura é tão delicada que um pequeno terremoto pode transformar toda a paisagem. Em 2600, um tremor reorganizou vários lagos e alguns desapareceram completamente, enquanto novos emergiam do nada. Os lagos não param de mudar. Alguns ganham cor ao longo das estações, passando de azul translúcido a verde profundo. Outros desaparecem em períodos de seca e reaparecem como se nunca tivessem partido. A floresta ao redor preserva espécies que existem em poucos outros lugares do planeta. Uma tentativa da natureza de viver em equilíbrio impossível entre altitude, frio e umidade. Tudo aqui sussurra o mesmo questionamento. Como um vale consegue ser tão bonito e, ao mesmo tempo, tão resistente em revelar completamente seus mecanismos? Jiuzhaigou continua guardando suas respostas sob camadas de cristal azul. A Gruta Azul não é uma lenda. É um paradoxo da óptica que desafia a explicação, um lugar onde as leis da luz parecem quebradas. A água dentro é mais azul do que deveria ser, como se tivesse roubado a cor do próprio céu e a tornasse ainda mais saturada. Os cientistas ainda discutem por que exatamente este ângulo da luz, esta profundidade, este tipo específico de rocha calcária, criam uma cor tão hipnotizante. A entrada fica em Comino, uma ilha minúscula no coração do Mediterrâneo, suspensa entre Malta e Gozo. Quando você entra na gruta de barco, a luminosidade muda de forma desconcertante. A luz do dia não penetra direto pelas paredes de pedra. Ela vem refletida pela água desde baixo, carregando apenas o comprimento de onda azul, enquanto o vermelho e o amarelo são engolidos pelas profundezas. A água é tão clara que parece não existir. Os barcos parecem pairar no ar. As sombras das rochas no fundo criam padrões geométricos que mudam a cada movimento da água, transformando a câmara em um caleidoscópio vivo. Você está flutuando dentro de um vácuo azul. As paredes de calcário foram esculpidas não por ferramentas, mas pelo tempo. Água, sal e vento trabalharam juntos durante milhões de anos, criando este espaço sussurrante e respirante. As superfícies não são lisas. São onduladas, erodidas, marcadas por ciclos incontáveis de marés e tempestades. Existe uma legenda que diz que piratas usavam esta gruta como refúgio. Ninguém sabe se é verdade, mas a história persiste nas tradições locais de Comino. A gruta tem 20 metros de altura. Seu perímetro é pequeno, mas a sensação de espaço é imensa. O interior respira com o movimento das marés. A água sobe e desce ritmicamente. E há um detalhe que poucos sabem e que torna o lugar ainda mais estranho.
A cor azul é mais intensa no meio do verão, entre junho e agosto, quando o sol está no ângulo perfeito. No inverno, a gruta perde parte de sua magia. É como se o próprio lugar respirasse, mudando de tom conforme as estações passam. Os visitantes que chegam na época errada saem desconcertados, com um sentimento incômodo de que viram apenas uma versão incompleta. A verdadeira Gruta Azul existe apenas em certas horas, em certos meses. O resto do tempo é apenas uma gruta com água azul. Uma ilha isolada no arquipélago indonésio guarda um segredo que a zoologia ainda não consegue explicar completamente. Como um réptil predador gigante conseguiu evoluir de forma tão única neste pequeno pedaço de terra? Komodo, uma das ilhas vulcânicas que formam o arquipélago da Pequena Sonda, é o lar de criaturas que parecem ter saído de eras remotas. Os dragões de Komodo, os maiores lagartos vivos do planeta, chegando a 3 metros de comprimento, com um peso que ultrapassa 200 quilogramas. A paisagem é árida e hostil, coberta de vegetação ressecada sob um clima tórrido, onde rochas vulcânicas ásperas formam colinas desoladas. É neste cenário que estes gigantes reinam supremos, com suas pegadas profundas marcando o solo árido e seus corpos escuros absorvendo o calor solar por horas. Mas a verdadeira intriga não está apenas em seu tamanho monumental ou em sua força capaz de caçar búfalos selvagens. O mistério está em como chegaram ali, em como conseguem coexistir em tão pouco espaço e por que nenhuma evidência fóssil explica verdadeiramente sua origem isolada. Uma das descobertas mais perturbadoras é que eles ocasionalmente se atacam mutuamente, praticando canibalismo intraespecífico em um comportamento raro que ainda levanta questões profundas sobre sua dinâmica social e alimentar. Os dragões jovens são forçados a viver no topo das árvores durante seus primeiros anos, estratégia brutal de sobrevivência que os protege dos adultos da mesma espécie. Uma hierarquia escrita no próprio corpo destes animais. Como uma população tão pequena, isolada em poucos quilômetros quadrados, conseguiu não apenas sobreviver, mas prosperar durante milhões de anos, permanece um dos grandes mistérios da biologia evolutiva moderna. A saliva destes predadores não contém veneno direto, como se pensava outrora, mas uma sofisticada coqueluche de enzimas que causam coagulação sanguínea nas veias de suas presas. Um mecanismo de caça que evoluiu de forma quase incompreensível em um local tão restrito. Cada escama, cada estrutura de seu corpo, cada instinto primitivo de caça parece ser um código ainda não totalmente decifrável pela ciência, um enigma vivo que continua desafiando tudo o que sabemos sobre evolução e adaptação animal. A paisagem desafia a lógica, uma curva tão perfeita, tão simétrica, que parece desenhada por um compasso invisível. Mas ninguém a desenhou. Durante mais de 6 milhões de anos, o Rio Colorado escavou essa forma no cânion de Pedra Vermelha do deserto do Arizona. Horseshoe Bend, a volta em ferradura, é um dos paradoxos da natureza, uma geometria matemática que emerge do caos erosivo. E até hoje, ninguém consegue explicar completamente como a água consegue ser tão precisa. Pousado a apenas 1.200 metros acima do rio, o mirante oferece uma vista que desmente a realidade. De cima, o meandro forma um círculo quase perfeito,
com a água do Colorado traçando uma linha que parece estar em seu lugar há sempre, imutável. Mas a verdade é outra. Cada ano, a água remove toneladas de rocha vermelha e cinzenta da base do penhasco, aprofundando a curva. O cânion tem uma profundidade que varia entre 300 e 400 metros. A água flui a uma velocidade que muda com as estações, refletindo diferentes tons, de vermelho escuro, marrom e até um verde opaco, quando o sedimento está mais concentrado. A forma tão perfeita esconde um segredo geológico. O rio não escolheu esse caminho por acaso. Milhões de anos atrás, seguiu fraturas nas camadas de rocha que formam um cânion, e assim, lentamente, inexoravelmente, criou essa volta que parece um erro da natureza, uma pequena falha na perfeição do deserto. Os geólogos ainda discutem sobre as forças exatas que mantêm essa curva tão estável, tão resistente à mudança, porque em um mundo onde a água sempre busca o caminho mais reto, Horseshoe Bend permanece dobrando-se sobre si mesma, ano após ano, hora após hora, em um movimento que nenhuma matemática humana consegue prever completamente. A alguns quilômetros da selva colombiana corre uma água que desafia a explicação. Não é pintura, não é ilusão de ótica. É um verdadeiro rio que contém cores que parecem impossíveis. Vermelho profundo, amarelo vibrante, verde esmeralda, azul transparente, tudo fluindo simultaneamente nas mesmas águas. Caño Cristales é conhecido como o Rio dos Cinco Cores, mas essa simples descrição não captura o paradoxo de sua existência. Como um rio tropical, cercado por floresta densa e inacessível há séculos, pode manter tal variedade cromática sem ser contaminado, alterado ou simplesmente tornado monótono pela sujeira e sedimento natural. A explicação reside nas águas excepcionalmente puras e em um fenômeno biológico específico: algas coloridas chamadas marimós, que cobrem completamente o fundo rochoso do leito. Essas algas não apenas vivem ali, dominam o panorama visual inteiramente. A água é tão transparente que você vê cada cor, como se estivesse olhando através de cristal perfeito. Os penhascos de arenito vermelho ao redor refletem a luz nas águas, ampliando dramaticamente o efeito visual. Os pequenos redemoinhos e corredeiras criam padrões dinâmicos onde cores se misturam, mas nunca se perdem completamente. A areia branca do fundo contrasta com o vermelho vibrante. O verde escuro oferece profundidade ao azul cristalino. O amarelo emerge como um segredo escondido. É como se a natureza tivesse decidido concentrar toda a sua paleta cromática em um único e específico lugar. Mas existe um mistério dentro do mistério. Essa explosão de cores tem uma duração limitada e precisamente definida. Apenas durante alguns meses do ano, quando o nível da água alcança um equilíbrio hidrológico muito específico, as cores revelam sua intensidade máxima e verdadeira. Fora dessa pequena janela temporal, o rio permanece belo, mas perde significativamente seu caráter visual mágico. Cientistas colombianos e internacionais ainda discutem os motivos exatos dessa sazonalidade que tanto intriga pesquisadores. É o ciclo de reprodução das algas? É a quantidade exata de luz solar que penetra as águas? É a temperatura precisa ou a umidade do ar? A resposta permanece parcialmente misteriosa, guardada pelos penhascos da selva. Os indígenas Yanacona, que vivem nas proximidades há séculos, conhecem esse rio como rio sagrado, rio que fala. Para eles, as cores não representam um fenômeno biológico comum,
mas uma linguagem direta da Terra. Visitantes modernos chegam esperando apenas uma atração turística colorida. O que encontram é algo muito mais perturbador. Uma paisagem que desafia a realidade, que parece estar em outro planeta, aqui na Terra. A água flui vermelha e azul e verde, simultaneamente, como se guardasse segredos que a ciência ainda não conseguiu ler. A mais de 220 metros acima da Terra, uma rocha gigante desafia toda a lógica geológica. Ninguém sabe ao certo como uma formação de granito maciço conseguiu emergir tão verticalizado do solo colombiano, permanecendo intacta enquanto tudo ao seu redor se desintegrou durante milhões de anos. Os cientistas debatem suas origens. As lendas locais sussurram outras histórias. Histórias que as gerações anteriores conheciam e que agora se perdem na memória coletiva. El Peñón de Guatapé é uma massa de pedra que parece ter sido colocada ali por mãos invisíveis. Uma formação que viola quase todas as expectativas sobre como o granito deveria se comportar em um clima tropical. Sua superfície, hoje coberta de cores vibrantes que pintam um arco-íris de tons quentes e frios, vermelho, amarelo, azul, verde, reflete a luz do Equador em padrões que mudam conforme a hora do dia avança. De longe, a rocha parece uma escultura gigante emergindo de uma paisagem verdejante, quase como se pairasse acima da terra. De perto, as rachaduras em sua face revelam marcas profundas do tempo e da erosão. Caminhos onde a água esculpiu padrões durante milênios, criando texturas que parecem feitas propositalmente. 740 degraus serpentiam pela lateral do penhasco, uma escada que parecia desafiar a própria gravidade e que levava os corajosos até o topo. Muitos visitantes sobem essa jornada para alcançar uma plataforma natural de granito, onde o horizonte do departamento de Antioquia se estende em todas as direções, revelando vales, rios e florestas que se perdem na neblina. O que poucos sabem é que a população local evitava subir nela durante séculos, mantendo uma distância respeitosa, como se houvesse algo que as gerações anteriores compreendiam e que agora se perdeu completamente na memória. Geólogos sugerem que a rocha é um solavento, um remanescente de uma formação muito maior que desapareceu sob as ações da erosão e das águas ácidas da chuva tropical. Mas nenhuma teoria explica completamente por que essa massa particular permaneceu praticamente intacta enquanto tudo ao seu redor foi reduzido a pó. Há hipóteses sobre propriedades magnéticas anômalas, sugestões sobre campos energéticos que a protegeram. Outras explicações apontam para a composição única do granito naquele local específico, uma mistura que o torna mais resistente à erosão. Ou talvez, como as lendas sussurraram durante gerações, El Peñón seja simplesmente um mistério que a natureza prefira guardar para si. Um segredo escrito em pedra que a humanidade ainda não conseguiu decifrar completamente. Nas profundezas de um cânion, no coração do deserto do Arizona, a luz faz algo que deveria ser impossível. Ela transforma rocha sólida em superfícies que parecem estar se movimentando como água congelada no instante em que forma uma onda. Você desce entre paredes de arenito vermelho e laranja que se abraçam tão perto que mal consegue esticar os braços.
Cada passo revela uma impossibilidade geológica diferente. A água da chuva, durante milhões de anos, não apenas escavou este lugar, ela o moldou em curvas sinuosas que desafiam qualquer lógica de como pedra deveria se comportar. Os geólogos ainda discutem como esse padrão de erosão criou essas ondulações quase perfeitas, como se alguém tivesse esculpido cada uma à mão. O fenômeno que torna o Antelope Canyon mundialmente procurado ocorre apenas em certas horas do dia, quando a luz solar passa pela abertura no topo do canyon e desce em feixes que penetram a névoa de areia levantada pelo vento. Parece uma aparição divina dentro da terra. Naqueles momentos, o arenito parece resplandecer de dentro para fora, emitindo um vermelho profundo que não deveria existir em um lugar coberto por sombras permanentes. Os povos originários desta região sempre compreenderam que havia algo especial aqui, algo além da simples explicação geológica. Visitantes que passam pelo cânion costumam relatar uma sensação leve de desconforto, não exatamente medo, mas uma estranheza tangível, como se o lugar sussurrasse segredos que permanecem guardados pelas próprias rochas. Cada curva nas paredes parece contar uma história diferente. Cada camada de arenito um capítulo que se recusa a ser completamente decifrado. A verdade permanece. Ninguém sabe exatamente como a natureza transformou um simples cânion desértico em um lugar onde a física e a beleza operam sob regras completamente diferentes. A natureza nunca deveria ser capaz de criar uma geometria perfeita. Mas na Escócia, em uma ilha remota entre as Hébridas, existe uma caverna que desafia essa lógica. A caverna de Fingal é um lugar onde a realidade parece ter sido desenhada com régua e compasso. As paredes não são superfícies irregulares como deveriam ser. Não, são colunas de basalto perfeitamente hexagonais, empilhadas como se alguém tivesse construído tudo com precisão matemática absoluta. Centenas delas, talvez milhares, erguendo-se do chão escuro da caverna até desaparecerem na penumbra acima. Durante 3.000 anos, as pessoas que viviam na região sabiam desse lugar, mas ninguém conseguia explicar como a natureza havia alcançado uma perfeição que os engenheiros humanos levaram milênios para reproduzir. A explicação existe, mas é quase tão impossível quanto o mistério. Há 60 milhões de anos, um evento de vulcanismo em escala continental transformou essa região da Escócia. Lava fluiu pelo solo e, quando resfriou, contraiu em um padrão muito específico, uma contração hexagonal que minimiza estresse nas fraturas. A água depois entrou em trabalho, escavando as camadas mais fracas, deixando apenas essas colunas intactas. Dentro da caverna, o ar é pesado e imóvel. O som das águas que baterem contra as rochas ecoa de forma estranha, como se o próprio espaço amplificasse cada ruído. A luz, quando entra pela abertura, cria sombras que se alongam pelo piso, revelando cristais de minerais que cintilam como fragmentos de algo muito mais antigo. As paredes molhadas brilham em tons de cinza e preto, intercalados com faixas avermelhadas de óxido de ferro. Nenhum vidro, nenhuma artificial precisão consegue replicar essa combinação. O teto desaparece na escuridão, deixando apenas a sensação de que a caverna é muito, muito maior do que qualquer mente humana consegue visualizar. Há uma legenda que persiste há séculos, contando que um guerreiro irlandês antigo, Finn McCool, teria construído essa caverna para impressionar seu amor. A verdade é que nem mesmo Finn
poderia estar no controle dessa construção. Quando Mendelssohn visitou a caverna no século XIX, compôs uma das suas mais famosas aberturas, inspirado apenas pelos sons das águas ecoando contra as pedras. Aquele compositor escutou algo que ninguém ainda consegue explicar completamente. Uma frequência natural, uma acústica que parece ter sido destinada àquele espaço desde sempre. A caverna continua guardando seus segredos. Está entre as Hébridas, onde as tempestades do Atlântico batem com força brutal. Acesso à caverna de Fingal só é possível durante os dias com mar calmo e, mesmo assim, apenas em lancha. Muitos que tentam chegar nunca conseguem porque o oceano não permite. Daqueles que chegam, a maioria fica em silêncio, porque não há palavras suficientemente claras para descrever estar dentro de um lugar onde a geometria perfeita encontra a força bruta da natureza, onde a luz desaparece e tudo que permanece é a escuridão antiga, as colunas de pedra e a sensação de estar em um lugar que definitivamente não deveria existir. A lagoa Jökulsárlón é um segredo que a Islândia revelou há apenas 80 anos, não uma formação milenar que você esperaria encontrar no coração de um glaciar. Essa lagoa não existia quando seus avós nasceram e continua mudando a cada dia que passa, como se contasse uma história que ninguém consegue ler completamente. A água aqui possui uma cor azul leitosa que confunde os sentidos. Não é a transparência cristalina de um lago de montanha, mas algo muito mais misterioso. Essa tonalidade nasce de partículas microscópicas de rocha, moída por séculos pelo peso do gelo, que despejam seus segredos nas profundezas. O glaciar que a criou ecoa constantemente, e com ele vem água que carrega consigo toda a história geológica do lugar. Os icebergs flutuam nessa água de cor indefinida, refletindo um céu que raramente mostra as cores quentes que conhecemos. São blocos de gelo que se desprendem lentamente, flutuam em silêncio absoluto e desaparecem sob as águas da lagoa, que nunca vira a mesma novamente. Há algo de perturbador nesse silêncio total. Nenhum som de pássaros, nenhum ruído de civilização. Apenas o ocasional estalar de gelo ao se quebrar em pedaços ainda menores. O tempo funciona diferente aqui. Você consegue ver as mudanças climáticas não em gráficos ou estatísticas, mas em tempo real, nos icebergs que desaparecem, no glaciar que se afasta alguns metros a cada ano. A lagoa cresce, onde o gelo recua, como se a própria Terra estivesse revelando camadas de seu passado remoto. Cientistas ainda debatem o futuro exato dessa paisagem. O lake continuará crescendo conforme o glaciar desapareça completamente? Qual será a cor final dessa água quando não houver mais rocha sendo moída? Ninguém sabe ao certo, mas uma coisa é certa. Em 100 anos, a Jökulsárlón que você vê hoje não existirá mais. Será maior, diferente, ou talvez desapareça completamente. O que permanece é a sensação de estar observando não apenas uma lagoa, mas uma transição geológica acontecendo sob seus olhos. Um mistério que se desenrola mais rápido do que qualquer livro de história poderia registrar. Na madrugada, quando a escuridão envolve a montanha, algo impossível acontece nas profundezas do vulcão Qawah-Ijen. Um fogo azul emerge das fraturas da terra, como se a própria criação protestasse contra as leis conhecidas da física.
Este é um lugar onde a natureza parece ter se esquecido de ser coerente, onde a química elementar se manifesta em formas que mantêm os cientistas formulando novas perguntas a cada expedição. Localizado na ilha de Java, na Indonésia, o Ijen não é apenas um vulcão comum. Dentro de sua cratera, a aproximadamente 1.200 metros de profundidade, existe um lago que não deveria existir em lugar nenhum. Água transformada em ácido sulfúrico puro com pH próximo a zero, tão corrosivo que dissolve roupa e pele em minutos. Durante o dia, a montanha se mostra através de cores perturbadoras que desafiam qualquer tentativa de descrição convencional. Amarelos radioativos de enxofre em pó cobrem as encostas como uma tempestade petrificada. Verdes doentes emanam das águas tóxicas do lago. O próprio ar carrega uma névoa que queima os pulmões daqueles que a respiram. As rochas vulcânicas sob os pés são afiadas como vidro. Cada passo, um risco calculado em um território que a própria Terra parece ter condenado. Mas é à noite que o segredo verdadeiro se revela. Aquele fogo azul impossível dança sobre o enxofre, como se a montanha tivesse um coração que brilha em comprimento de onda diferente do nosso mundo. Durante séculos, os cientistas não conseguiam explicar este fenômeno. Agora sabemos que moléculas de enxofre inflamável emergem das fraturas vulcânicas e queimam enquanto sobem pelo ar, criando aquele espetáculo que parecia pura magia por tanto tempo. Os mineiros que extraem enxofre manualmente dessas encostas descem pela escuridão carregando cestos de até 90 quilogramas, guiados apenas pela luminescência azul daquele fogo que os redimida e os queima. Cada noite eles respiram gases venenosos, cada amanhecer voltam com mais feridas, mais queimaduras. Mesmo assim, continuam retornando, porque o Ijen oferece um recurso que o mundo precisa, mas o preço que cobra é medido em cicatrizes. O próprio lago permanece um mistério não completamente decifrado. Sua salinidade extrema, suas temperaturas variáveis, os organismos estranhos que nascem ali desafiam classificação. Esta é uma montanha que a Terra usa para recordar que ainda existem lugares onde nós somos apenas visitantes em um território que nunca compreenderemos completamente. Há quase 1000 anos, em uma das ilhas mais remotas do planeta, surgiram gigantes de pedra cujos olhos se fixam para o interior, não para o mar. Ninguém sabe quando exatamente começaram a aparecer. Ninguém sabe quem as criou. Ninguém consegue explicar como dezenas de estátuas de até 10 metros de altura foram esculpidas, transportadas e erguidas por homens que não possuíam nem roda, nem animal de trabalho. Os Moai da Ilha de Páscoa guardam os segredos que a ciência até hoje não conseguiu desvendar completamente. Aqui, a 400 quilômetros de qualquer outra porção de terra, o povo Rapa Nui criou uma civilização que deixaria marcas impossíveis de ignorar. Centenas de colossos emergiram das encostas vulcânicas, cada um com feições distintas, cada um com uma história que se perdeu no tempo. A pedra basáltica, cinzenta e áspera, captura a luz de um jeito peculiar nesse lugar onde o vento sopra sem qualquer obstáculo, trazendo uma frieza que parece vir de um mundo diferente. Os arqueólogos encontraram evidências de um colapso civilizatório cerca de 5 séculos atrás. A população que outrora prosperava aqui desapareceu ou se transformou dramaticamente. As estátuas permaneceram como testemunhas silenciosas de algo que ninguém consegue nomear com precisão.
Alguns afirmam que representam ancestrais deificados, guardiões espirituais da ilha. Outros suspeitam que eram marcadores de poder, evidências de uma disputa que consumiu recursos até o esgotamento total. Mas existe um detalhe que escapa a qualquer explicação linear. Muitas estátuas possuem os olhos ausentes, as órbitas vazias, observando para dentro, como se procurassem por algo no coração da ilha. Depois vieram os exploradores europeus e descobriram que alguns moai tinham olhos de coral branco e obsidiana preta, já inseridos em suas cavidades. Como foram feitos? Com que ferramentas? Durante quanto tempo? As respostas permanecem enterradas sob séculos de silêncio. A forma como esses colossos foram movidos ao longo de distâncias consideráveis continua sendo matéria de debate acalorado entre pesquisadores. Alguns sugerem que teriam sido caminhados por meio de uma técnica de balanço que exigia centenas de pessoas e cordas de fibra vegetal. Outros apontam para métodos que ainda não foram completamente reconstruídos. O que fica claro é que exigiu organização monumental, planejamento obsessivo e uma quantidade de energia humana que corresponderia talvez a décadas de trabalho coordenado. A arqueologia moderna encontrou fogueiras, fragmentos de ferramentas, marcas no solo, mas nada que revele completamente o mecanismo, a cronologia ou a motivação exata desses gigantes de pedra. A Ilha de Páscoa continua sendo um lugar onde a história se recusa a contar tudo o que sabe. Os moai permanecem ali, com seus rostos esculpidos na temporalidade, guardando um segredo que talvez nunca seja inteiramente revelado. Na região central da Turquia, existem formações rochosas que desafiam toda explicação simples e racional. Capadócia parece um cenário extraído diretamente de ficção científica, um lugar onde a própria Terra revela segredos que a humanidade levou séculos para começar a compreender verdadeiramente. Aqui, as formas impossíveis emergem de processos vulcânicos que moldaram a paisagem de maneiras que ainda fascinam geólogos e arqueólogos ao redor do mundo inteiro. As estruturas dessa região não são meras formações naturais aleatórias criadas pelo acaso. Elas são o resultado direto de erupções violentas e sucessivas de 3 vulcões que, há aproximadamente 10 milhões de anos, cobriram toda a região com camadas espessas de cinzas vulcânicas, pedra-pomes e lava solidificada. Essas camadas foram posteriormente esculpidas pelo vento implacável e pela chuva ao longo de milênios, criando as torres e os picos impossíveis que hoje dominam o horizonte em toda a região de forma dramática. As cores dessa paisagem mudam constantemente conforme a hora do dia passa. Ocres profundos que quase parecem queimados, vermelhos vibrantes que brilham na luz do meio-dia, rosas delicados nos entardeceres e até tons de roxo quando a luz baixa atinge o solo de certas maneiras específicas. A erosão continua seu trabalho silencioso e implacável, mantendo as formas em constante transformação, e ninguém pode afirmar com certeza absoluta como essa paisagem se verá daqui a apenas alguns séculos. Mas o verdadeiro mistério de Capadócia começa bem sob a superfície do solo. Dentro e sob essas formações rochosas impossíveis, civilizações antigas escavaram cidades inteiras no coração da pedra vulcânica. Os frígios, os persas e depois os cristãos primitivos criaram labirintos complexos e intrincados de câmaras, igrejas,
celeiros, moinhos e residências em cavernas, todas cuidadosamente conectadas por túneis e passagens ocultas. Algumas dessas estruturas descem mais de 50 metros abaixo do nível do solo da superfície, e outras ainda estão sendo descobertas durante escavações modernas contínuas. O propósito exato de todas essas câmaras permanece parcialmente desconhecido até os dias de hoje. Eram esconderijos contra invasores buscando proteger populações inteiras, defesas estratégicas construídas contra ataques constantes e recorrentes, centros religiosos clandestinos onde fiéis se reuniam em segredo absoluto, cidades de refúgio para tempos de crise extrema. Os arqueólogos continuam encontrando novas seções e câmaras cada vez mais profundas a cada temporada de escavação, sugerindo que ainda há muito para descobrir nos níveis mais baixos e ainda inexplorados completamente. O que torna Capadócia verdadeiramente intrigante é que ninguém sabe ao certo quantas cidades subterrâneas realmente existem em toda a região. Derinkuyu é a mais profunda conhecida, descendo impressionantes 8 níveis sucessivos para baixo, sob a terra, com uma profundidade total que chega a 140 metros abaixo da superfície. Mas há evidências científicas crescentes de que outras estruturas similares e talvez até maiores podem estar enterradas sob a superfície, ainda não redescobertas ou exploradas adequadamente pela pesquisa arqueológica moderna. A paisagem acima permanece desolada e quase alienígena, como se pertencesse a outro mundo completamente diferente, enquanto embaixo dela ecoam as histórias de antigas civilizações que a arqueologia ainda está pacientemente desvendando a cada descoberta surpreendente. A Baía de Halong parece ter sido esculpida por uma mão que a geologia ainda não consegue explicar completamente. Milhares de ilhas de calcário erguem-se verticalmente do mar, formando padrões tão perfeitos que parecem artificiais, mas ninguém sabe exatamente como essas estruturas adquiriram essas formas tão precisas. A erosão kárstica pode explicar muita coisa, mas não a regularidade quase matemática desses picos. As águas esmeralda entre as ilhas escondem ainda mistérios, piscinas naturais subterrâneas que ninguém mapeou completamente, cavernas que os espeleólogos descobrem até hoje, sistemas de drenagem que desafiam as teorias convencionais. O que você vê na superfície, essas montanhas flutuantes cobertas de vegetação selvagem, é apenas a ponta de um iceberg geológico. Os pescadores locais conhecem histórias antigas sobre sinais estranhos entre as ilhas, sons inusitados que ecoam nas madrugadas, fenômenos climáticos que os meteorologistas ainda estudam. A Baía respira de um jeito que nenhum outro lugar na Terra faz da mesma forma. Cerca de 30% das grutas e cavernas dentro dessas ilhas permanecem completamente inexploradas. Dentro delas, pode haver reservatórios de água doce formados há milhões de anos, ecossistemas de vida que evoluíram isolados do mundo exterior, minerais raros que transformariam nossa compreensão da história geológica da região. O calcário aqui é diferente. Contém compostos que brilham sob certos ângulos com uma fluorescência discreta, quase invisível. Mas ali está. Os cientistas coletam amostras continuamente, mas cada análise levanta mais perguntas. A cor do mar muda de acordo com a profundidade e o ângulo da luz de uma forma que não segue os padrões usuais da refração. Halong não é simplesmente bonita, ela é fisicamente anômala.
coração de um cânion árido no estado de Hidalgo, México, existe um mistério geológico que desafia toda a lógica. Enquanto a superfície, ressequida pelo calor, permanece silenciosa e árida, nas profundezas escondidas da terra, flui água quente que nunca esfria. As grutas de Tolantongo não são apenas cavernas convencionais, são um mundo paralelo, onde a energia térmica da Terra cria condições que permanecem inexplicáveis até mesmo para geólogos modernos. Centenas de metros de rocha calcária foram esculpidos não por ferramentas, mas pela paciência obstinada de um rio subterrâneo aquecido a temperaturas que deveriam transformar tudo em vapor. A água flui desde as entranhas do planeta em uma jornada que leva séculos para ser compreendida, aquecida por fontes geotermais cuja profundidade exata ninguém conseguiu medir completamente. Dentro das grutas, as paredes brilham em cores que mudam conforme a iluminação natural consegue penetrar. Ocre, castanho profundo, verde onde a umidade alimenta musgos e branco onde minerais se depositaram durante milhões de anos. O ar dentro das cavernas é denso, carregado de umidade, e oscila entre temperaturas que criam uma inversão térmica incompreensível em um primeiro momento. Você sente o frio das paredes de pedra e, simultaneamente, o calor que sobe das águas, criando uma sensação de estar entre dois mundos. Os lagos subterrâneos formados pela água aquecida possuem cores que variam do turquesa ao verde profundo, tonalidades que não parecem pertencer à realidade, como se a Terra tivesse palheta própria que desafia pigmentos conhecidos. Poucas expedições conseguiram explorar a profundidade total destas cavernas. A maioria retorna com mais perguntas do que respostas sobre o que realmente existe nas camadas mais profundas. As populações indígenas que habitaram a região durante séculos consideravam este lugar sagrado, acreditando que as águas quentes possuíam propriedades de cura que a medicina moderna ainda não conseguiu replicar. Tolantongo permanece como um enigma geológico, onde água quente, pedra antiga e mistério convergem em um espaço que a natureza mantém guardado, revelando apenas fragmentos de seus verdadeiros segredos para aqueles ousados o suficiente para descer na escuridão. Como essas montanhas conseguem flutuar no ar? Por milhões de anos, a erosão esculpiu colunas gigantescas de arenito em uma floresta nublada, criando um cenário que desafia a compreensão. Na província de Hunan, no coração da China, os picos do Parque Florestal Nacional de Zhangjiajie emergem como gigantes de pedra que pairam sobre as nuvens, separados uns dos outros por abismos tão profundos que nem a luz consegue penetrá-los completamente. As montanhas atingem mais de 1000 metros de altura, estruturas impossíveis que deveriam ter desabado há muito tempo. Mas aqui elas permanecem, cobertas por uma floresta densa que cria microclimas únicos em cada cume isolado. A nevoação permanente envolve as bases das colunas, tornando-as invisíveis, reforçando a ilusão de que elas realmente pairam. A cada nascer do sol, o nevoeiro se transforma em um oceano branco que lava as bases rochosas, deixando apenas os topos verdes, vibrantes, flutuando sobre um vazio infinito. As cores mudam radicalmente ao longo do dia, tons de ouro e laranja pela manhã, verdes e cinzas pela tarde, roxos profundos ao entardecer. A geologia deste lugar guarda segredos que os cientistas ainda não conseguem explicar completamente. Embora saibam que a erosão tectônica e hídrica criou essas formas,
A precisão com que as colunas se erguem perpendiculares, como se tivessem sido cuidadosamente esculpidas, continua intrigando pesquisadores. As rachaduras entre os picos formam labirintos onde a temperatura nunca sobe acima de certos limites, preservando um ecossistema que evoluiu isolado do resto do mundo. Espécies de plantas e animais que vivem aqui não existem em nenhum outro lugar. Estudos recentes sugerem que algumas criaturas que habitam os vales profundos ainda não foram catalogadas pela ciência. Os viajantes que conseguem descer pelas trilhas perigosas encontram um silêncio absoluto nos vales, quebrado apenas pelo som da água fluindo entre rochas. O ar tem uma textura peculiar, úmido e carregado com partículas de neblina que refratam a luz de maneiras inesperadas. As sombras se comportam de forma estranha, alongando-se de formas que parecem desafiar a posição do Sol. Os guias locais falam sobre sons no interior das montanhas, ecos que não parecem ter origem definida, ruídos que os equipamentos modernos não conseguem localizar com precisão. Ninguém consegue explicar completamente as origens desses sons ou por que o eco funciona diferente em diferentes áreas do parque. De cima, é impossível não notar um círculo negro perfeito em meio a águas de um azul impossível, uma ferida que a Terra não conseguiu fechar. A Grande Buraca Azul repousa 47 quilômetros a sudeste de Belém, em Belize, dentro do arquipélago de Lighthouse Reef. 343 metros de diâmetro, profundidade desconhecida, porque este lugar guarda suas medidas como um segredo. Há 17.000 anos, aqui era terra. Um platô de calcário se estendia horizontal e, sob a superfície, rios subterrâneos moldavam cavernas enquanto estalactites cresciam em silêncio absoluto. Depois o oceano subiu e tudo desapareceu. As cavernas ruíram. O que restou foi um vazio perfeito, tão simétrico que parece ter sido escavado por ferramenta, não por água e acaso. A cor da água fora é turquesa, brilhante, quase branca em alguns pontos onde a luz bate mais forte. Dentro do círculo, a cor muda, fica mais densa, mais profunda, quase roxa, até quase preta, onde a profundidade é máxima. É como se houvesse duas águas diferentes, dois oceanos separados por uma linha que ninguém consegue atravessar completamente, porque dentro deste círculo perfeito, a vida se recusa a estar. As primeiras profundidades têm peixes, têm corais, têm cores, depois nada. O oxigênio desaparece, os sedimentos que caem não apodrecem, não se transformam como deveriam, ficam suspensos, cristalizados, como se o tempo tivesse parado de passar. Em 1971, Jacques Cousteau desceu. Viu estalactites ainda penduradas no teto, agora submersas há séculos. Viu minerais e formações que não deveriam existir ali, relíquias do mundo seco que este lugar tinha sido. Disse que era como entrar em um sepulcro de pedra. E quando subiu, sabia que tinha tocado em algo que a ciência ainda não tinha palavras para explicar. A água preta do fundo é quase sólida em sua densidade. Os pesquisadores que mergulharam relatam uma sensação de peso crescente, como se caíssem através de camadas que se tornavam mais pesadas a cada metro. Ao redor, no anel de coral que forma a borda do círculo, a vida é exuberante, peixes brilhando, formações de coral em todas as cores imagináveis, ecossistemas pulsando com energia. Mas dentro é o oposto completo, é um vácuo biológico, uma negação do pulso da vida.
Há um lugar na Terra onde nenhuma regra comum da natureza parece obedecer a padrão algum. A depressão de Danakil, escondida nos confins áridos da Etiópia, repousa a 110 metros abaixo do nível do mar, uma cicatriz aberta no continente africano que desafia toda explicação convencional. Não existe apenas calor extremo aqui. Existe um caos vulcânico tão perturbador que geólogos ainda discutem como qualquer coisa consegue permanecer viva nesta região. Quando o Sol atinge seu pico, as temperaturas sobem além dos 55 graus Celsius. O ar vibra acima do solo com um tremor invisível, distorcendo a paisagem distante. Mas o verdadeiro mistério jaz abaixo de cada passo. Fontes vulcânicas brotam do solo em cores que parecem fisicamente impossíveis, criando lagos de água intensa em tom de enxofre puro. O verde-lima encontra o amarelo-ouro, como se pigmentos de outro planeta tivessem vazado pela crosta. O solo se transforma em cristais de sal variegados, brancos, amarelos e vermelhos, um mosaico de minerais que muda com as estações. Os ácidos vulcânicos nas águas são tão fortes que dissolvem roupa de proteção comum em poucas horas de contato. Os vapores que sobem continuamente formam uma neblina espectral que enche os pulmões com gases de um passado geológico que a Terra deveria ter sepultado há milênios. A paisagem parece respirar sozinha. As camadas de sal variam em espessura a cada ano, como se o próprio solo tivesse um pulso. As cores das fontes se transformam sem aviso ou padrão discernível, passando de verde para laranja para vermelho sangue em questão de semanas. Nenhuma equação matemática consegue prever essas metamorfoses. Cientistas retornam das expedições com mais perguntas do que respostas. O que fascina e assusta simultaneamente é que essa atividade vulcânica permanece em estado de relativa estabilidade há séculos, apesar das erupções constantes e inesperadas. Caminhar por aqui significa pisar em um tabuleiro de cores escaldantes, onde cada passo é um cálculo de sobrevivência. A depressão de Danakil não respeita a curiosidade humana. Ela existe como um lugar onde a Terra revela, sem qualquer censura, os processos violentos que ocorrem debaixo de nossos pés, no silêncio do tempo geológico. Uma fileira de gigantes verdes em linha reta, atravessando a savana de Madagascar como um segredo sussurrado pela terra. A Avenida das Baobás existe e ninguém sabe ao certo porquê. Milhares de anos atrás, um desses colossos começou a crescer aqui, depois outro e outro. Formaram uma linha quase perfeita, como se alguém tivesse plantado com precisão matemática. Os cientistas discutem até hoje. Serão os restos de uma floresta ancestral que desapareceu? Uma coincidência geológica? Ou algo que a natureza planejou de forma tão perfeita que nossa explicação racional ainda não conseguiu alcançar? Os troncos são tão grossos que 10 pessoas de mãos dadas mal conseguiriam abraçá-los. Alguns medem 30 metros de altura. Raízes que se aprofundam como dedos arrastados na terra avermelhada. A casca é lisa e cinzenta, marcada por cicatrizes de 1000 anos, cada uma contando uma história de seca, chuva, fogo. Ao pôr do sol, as sombras longas das baobás cortam a paisagem em padrões que parecem códigos antigos, mensagens deixadas para quem souber ler. O céu muda de cor enquanto você observa, e de repente, aquele lugar não parece mais parte deste planeta. A vegetação rasteira ao redor é escassa, como se a própria Terra respeitasse a presença desses monumentos e deixasse espaço para eles.
Estas não são árvores comuns que vivem 50 ou 100 anos. Algumas baobás aqui têm mais de 1000 anos. Ninguém sabe exatamente quantas gerações testemunharam sua transformação, quantas culturas nasceram e desapareceram à sua sombra. Num dado momento, há centenas de anos, talvez quando ninguém estava observando, o clima mudou bruscamente. A floresta, que uma vez cobria toda essa região, começou a morrer, desaparecer. Árvores caíram, folhas secaram, ecossistemas inteiros desapareceram. Mas as baobás permaneceram. Só elas, como se possuíssem um conhecimento ancestral de como sobreviver ao impossível, como conversar com a terra de uma forma que outras plantas nunca aprenderam. Os pesquisadores ainda encontram espécies de plantas e insetos nessa região que não aparecem em nenhum outro lugar do planeta. Animais que parecem ser fósseis vivos, plantas que desafiam a lógica da evolução moderna. A Avenida das Baobás é um museu vivo de mistérios, cada árvore um guardião de segredos biológicos que a ciência ainda tenta desvendar. À noite, quando a lua cheia ilumina os troncos retorcidos, parece que essas árvores ganham vida de um jeito diferente, como se acordassem de um sono de séculos para sussurrar histórias que o mundo moderno preferiu esquecer. No fundo do Lago Abraão, algo estranho acontece a cada inverno. Na superfície congelada, surgem padrões que parecem trazer o céu estrelado para dentro do gelo, criando um espetáculo visual que desafia explicações imediatas e provoca curiosidade irresistível. O Lago Abraão fica nas montanhas rochosas canadenses de Alberta, a cerca de 1.800 metros de altitude, onde durante os meses de inverno a temperatura desce profundamente e a superfície se congela completamente num manto de gelo espesso e transparente. Mas sob aquele manto gelado e impenetrável, no fundo distante do lago, processos bioquímicos continuam acontecendo sem pausa ou interrupção. A matéria orgânica em lenta decomposição libera metano, um gás invisível que sobe gradualmente através da coluna de água fria. Conforme sobe em direção à superfície congelada, este gás fica aprisionado no gelo em formação, criando bolhas que congelam quase no mesmo instante em que tocam o gelo superior. As bolhas aprisionadas formam padrões que lembram constelações vistas de um aviador, não totalmente aleatórias nem completamente ordenadas segundo a geometria clássica euclidiana. O gelo transparente como vidro cristalino, as bolhas de metano congeladas e a luz oblíqua do inverno canadense criam um espetáculo visual que parece ter sido criado por uma força sobrenatural, surgido de outro planeta. Povos indígenas das montanhas rochosas conheciam este lugar há séculos, sabiam que o gelo tinha propriedades extraordinárias e diferentes de qualquer outro lago congelado nas proximidades, mas a verdadeira explicação científica veio apenas nos últimos séculos, quando químicos e biólogos começaram a estudar meticulosamente as moléculas liberadas do fundo do lago, descobriram a verdade por trás deste fenômeno fascinante. Mesmo assim, muito permanece incompreendido sobre a velocidade exata de congelamento e a disposição precisa das bolhas em relação ao fluxo de metano. O Lago Abraão permanece como um dos mistérios visuais mais intrigantes do continente norte-americano, um lugar onde a ciência explica o fenômeno, mas a magia permanece intacta.
Há um lugar no oeste da Irlanda onde a terra desaparece. Não de repente, não dramaticamente. A cada ano, os penhascos de Moher perdem apenas alguns centímetros para o oceano. Mas ao longo de séculos, essa lenta devoração se transforma em uma verdade inexorável. Estas rochas desaparecerão, e ainda assim elas permanecem majestosas, como se a inevitabilidade de seu fim lhes desse uma presença ainda mais intensa. 214 metros. Essa é a altura máxima dos penhascos em seu ponto mais elevado, uma parede de basalto negro que se ergue do Oceano Atlântico como uma barreira entre dois mundos. O negro da rocha vulcânica contrasta com o verde vibrante da grama que cobre o topo das falésias. Acima, o céu frequentemente cinzento e nublado. Abaixo, uma cena de caos perpétuo. Espuma branca das ondas que colidem contra a rocha em padrões que nunca se repetem. De perto, os penhascos revelam um labirinto intricado de fraturas profundas, saliências afiadas e cavernas escavadas lentamente pela erosão ao longo de milhares de anos. Cada centímetro de rocha conta uma história diferente, de um período diferente da história geológica da Terra. Nas falhas e recantos mais profundos, centenas de pássaros marinhos nidificam, construindo seus ninhos em encostas que se tornam um pouco menos estáveis a cada década. Eles retornam fielmente a cada primavera ao mesmo local de reprodução, apesar de haver uma ameaça silenciosa se desenrolando sob seus pés. Mas os penhascos guardam um segredo que desafia a compreensão. As camadas de rocha não foram formadas por um único evento, mas revelam a história de uma terra vulcânica. Há 300 milhões de anos, vulcões antigos derramaram lava neste lugar. O basalto, o xisto e a arenita se empilharam em estratos sucessivos, cada um representando um período diferente de atividade vulcânica. Mas existe um segredo ainda mais intrigante. A cada tempestade de inverno, grandes pedaços de rocha desaparecem dos penhascos. Ninguém consegue prever com exatidão quando ou onde isso ocorrerá. As fraturas são invisíveis, os sinais de instabilidade quase imperceptíveis. E ainda assim, a Terra cede. Os penhascos de Moher não são apenas um cartão postal da Irlanda, eles são um relógio geológico vivo, marcando o tempo em escalas de séculos e milênios, contando uma história que antecede a humanidade e continuará muito tempo após nosso desaparecimento. O que permanece hoje pode não existir amanhã. A água muda de cor conforme cai, e essa transformação é o primeiro mistério sem explicação. No topo, ela é branca, leitosa, opaca, saturada de pó glacial tão fino que não consegue se depositar mesmo em repouso absoluto. Lá na base do abismo, torna-se verde como vidro antigo, como se absorvesse a cor das rochas que ninguém consegue enxergar sob o caos de vapor e neve. Ninguém sabe exatamente o que causa essa gradação contínua de tonalidades. É o gelo pulverizado na queda, acelerando ou desacelerando? É a pressão do ar expandindo e refratando a luz de forma diferente? É a concentração de minerais mudando conforme a água aquece ou esfria? Os islandeses que estudam essa cascata há séculos ainda não chegaram a um consenso definitivo. Tudo o que afirmam com certeza é que essa cor muda não apenas a cada estação, não apenas a cada dia, mas a cada hora, dependendo do ângulo do sol, da densidade de nuvens acima, até da temperatura do ar circundante. A cascata Gullfoss é um abismo feito de duas quedas distintas e igualmente violentas. A primeira despenca 32 metros em um movimento que parece impossível,
pela quantidade bruta de água envolvida, como se o rio inteiro desistisse de existir como rio e se tornasse uma avalanche líquida concentrada. Aquele impacto colossal gera um estrondo que você sente na caixa torácica muito antes de processar qualquer som com os ouvidos. A explosão de vapor que segue sobe como uma cortina branca tão densa que ninguém consegue atravessá-la sem desaparecer completamente dentro daquela neblina. Depois, o rio que sobreviveu àquela primeira queda não se acalma de forma alguma. Ele se agita selvagemente, borbulha com fúria, revira sobre si mesmo, acha as fraturas nas rochas abaixo e encontra a segunda queda. 21 metros adicionais. O impacto duplica. Os vapores duplicam. Você fica ali, completamente imobilizado, compreendendo que está diante de uma potência bruta que nenhuma engenharia consegue replicar ou domesticar. No inverno, a cascata executa um truque que desafia a termodinâmica moderna. Camadas de gelo acumulam nas laterais do cânion em espessuras de vários metros, mas a água continua caindo sob pressão suficiente para não congelar no ar. Cria-se uma estrutura impossível que existe em ambos os estados simultaneamente. Paredes de gelo sólido, água líquida caindo, vapor quente subindo, tudo contido num espaço de menos de 100 metros. Exploradores que chegam nessa época descrevem uma experiência onírica e claustrofóbica, como estar dentro de um sonho que não consegue acordar. Existe uma história que ninguém conseguiu confirmar totalmente, mas que toda a Islândia repete como verdade sagrada há décadas. No início do século XX, engenheiros da capital decidiram que uma cascata com tanta potência deveria ser domesticada e transformada em usina hidrelétrica para alimentar a nação. Os planos foram desenhados com precisão técnica, as turbinas foram especificadas, o orçamento foi aprovado pelos ministérios. Mas uma mulher, cuja propriedade ficava vizinha ao cânion, supostamente caminhou até as margens daquele abismo com a intenção declarada de se jogar se permitissem a construção da barragem. Os engenheiros pararam. O projeto foi cancelado na semana seguinte. A cascata permaneceu intacta, guardando seus segredos como fez durante milhares de anos. Ninguém conseguiu confirmar se essa história é verdadeira, lenda urbana ou exagero lírico, inventado para proteger a cascata. Mas em toda a Europa nórdica, essa narrativa virou sinônimo de resistência solitária contra o progresso técnico sem piedade. Quando o arquipélago das Filipinas começou a se formar, há milhões de anos, algo extraordinário aconteceu em Bohol. 1.268 morros emergiram em perfeita harmonia geométrica, como se tivessem sido colocados ali por mãos invisíveis. Os cientistas que chegaram até aqui passaram décadas tentando explicar essa simetria impossível, mas as respostas nunca foram completamente satisfatórias. Cada morro tem entre 40 e 120 metros de altura, mas o que realmente intriga não é o tamanho individual, e sim como todos repetem a mesma forma cônica com precisão matemática. Durante a estação seca, quando o calor queima a terra, a vegetação morre completamente e revela a terra avermelhada por baixo, transformando cada morro em um doce de chocolate gigante. Essa metamorfose dura 6 meses, e é exatamente daí que surge o nome que conhecemos hoje. Mas quando as chuvas retornam à ilha, tudo se transforma novamente em verde, e a ilusão desaparece como um espelho quebrado. A paisagem muda de identidade 2 vezes por ano,
e ninguém consegue explicar completamente por que os morros mantêm essa forma tão perfeitamente regular. Os geólogos sabem que esses morros foram criados pelo tempo, pela água e pelas oscilações do nível do mar durante milhões de anos. Quando os oceanos eram muito mais altos, corais antigos se depositavam nessa região. Quando o mar recuou, deixou para trás esses amontoados imensos de calcário, que foram lentamente erodidos até ganharem essa suavidade hipnotizante. As comunidades locais têm suas próprias explicações. Uma lenda fala de um gigante que dormiu aqui e deixou pegadas profundas na terra. Outra história descreve as lágrimas de uma criança perdida que cristalizaram ao cair no solo. Essas narrativas persistem porque a paisagem real desafia uma única explicação racional. Vista do céu, essa floresta de morros parece ter sido gerada por código de computador, não esculpida pela natureza. Cada morro projeta uma sombra idêntica à do vizinho quando o sol está no mesmo ângulo. Apenas um lugar no mundo oferece essa repetição tão intrigante, tão geometricamente estranha, tão impossível de ser apenas uma coincidência. A água que nasce das profundezas da terra é branca, não transparente, não cristalina, mas branca como leite, como neve em pleno deserto. Durante milhares de anos ela teimou em subir desde as entranhas do planeta, carregando consigo minerais que ninguém conseguiu explicar completamente. Onde exatamente essas águas começam sua jornada? Por que não esfriam? Por que deixam para trás essa crosta luminosa que parece feita de algodão? Os primeiros que viram Pamukkale pensaram estar diante de um castelo. Depois, chamaram de milagre. A ciência ainda procura as respostas certas. As termas quentes brotam aqui há milhões de anos, depositando carbonato de cálcio em camadas tão finas que você consegue ver a transparência delas quando a luz bate de certos ângulos. A água está quente o suficiente para queimar pele desatenta, mas fria o bastante para deixar seus minerais cristalizarem em um padrão que desafia a lógica. Cada terraceata é um nível separado, uma bacia que transborda para a próxima com uma precisão que parece proposital, mas ninguém sabe se é. As cores mudam conforme a hora do dia. Branco puro ao meio-dia, tons de ouro quando o sol cai, azul profundo quando a água fica imóvel. Os romanos vinham até aqui há 2000 anos procurando respostas nas águas termais. Saíram com banhos, templos, moedas com a imagem deste lugar. Mas as perguntas permaneceram. Por que o padrão das terras é exatamente assim e não diferente? Por que algumas áreas brilham enquanto outras endurecem? A geologia local sugere que a resposta está nas fraturas geológicas, nos movimentos tectônicos, nas condições de pressão. A verdade é que ninguém viu o momento exato dessa transformação acontecer. Você só vê o resultado, um lugar que parece pertencer a outro planeta, onde água quente é arquiteta, onde o tempo deixa registros brancos e imutáveis. A água cai de tão alto que não consegue chegar ao chão. A 979 metros em uma única queda livre, o salto anjo transforma a água em névoa antes mesmo de tocar a superfície da floresta. Durante meses de seca, o cânion fica invisível, escondido atrás de uma cortina de nuvem que o próprio despenhadeiro cria. Nem mesmo o avião consegue atravessar essa parede de vapor condensado.
Os povos Pemon sabiam disso há séculos, mas guardavam o segredo para si, um lugar que se revela apenas quando quer ser visto. O homem que descobriu para o mundo ocidental em 1933, o piloto americano Jimmy Angel, quase morreu em seu avião ao tentar pousar nas águas leitosas do topo. Seu nome ficou gravado, mas o mistério permaneceu. A paisagem ao redor é uma paisagem impossível. A água não cai como em outras quedas. Ela flutua no ar em filamentos, criando arco-íris fantásticos na luz que Hariga raramente consegue penetrar a névoa. A rocha onde a água bate é lisa demais, quase polida pela força de séculos. O som é ensurdecedor, mas distante, como se a queda acontecesse em outro mundo. Ninguém consegue se aproximar muito do topo devido ao turbilhão de ar e água que circula ali. A verdade sobre o Salto Anjo é que ele permanece parcialmente invisível até para quem está lá. Fotografias nunca conseguem capturar sua escala real, nem a forma como a luz se comporta dentro daquela nuvem permanente. É um lugar que não se deixa ver completamente, que guarda seus segredos mesmo quando você está bem ali, diante dele, tentando compreender como a natureza consegue criar algo tão poderoso que se torna inapreensível. Onde o céu toca o solo, a orientação humana desaparece. Ao aproximar-se do Salar de Uyuni, os pilotos começam a perder o horizonte. O que enxergam não é simplesmente um lugar desértico, é um limiar entre dois mundos. Lá, onde a Bolívia se estende a 3.656 metros de altitude, existe o maior lago de sal do planeta. Mais de 10.000 quilômetros quadrados de uma substância que não deveria estar aqui com essa quantidade. A crosta branca se estende até onde os olhos conseguem enxergar e para além disso. Durante a estação seca, a superfície transforma-se em um oceano petrificado. Os cristais de sal refletem a luz de maneiras que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Algumas áreas brilham de forma uniforme, outras apresentam padrões geométricos que parecem ter sido desenhados por uma mente que não é humana. A profundidade da crosta varia de centímetros em algumas regiões para metros em outras, um registro misterioso de depósitos minerais acumulados ao longo de milhões de anos. O ar aqui é tão ressecado que qualquer gota de umidade evapora antes de tocar o solo. As temperaturas oscilam de forma extrema. Dias escaldantes se transformam em noites glaciais em questão de horas. Mas existe um mistério maior ainda escondido embaixo desses cristais brancos. Aproximadamente 10 bilhões de toneladas de lítio repousam nesse planalto. Os depósitos não surgem aleatoriamente. Eles se concentram especificamente aqui. Ninguém sabe explicar como ou por que uma quantidade tão colossal de um material tão precioso se acumulou em um único local. As bússolas se comportam de forma estranha nesse lugar. Anomalias magnéticas provocam flutuações nas leituras. E apesar de tudo isso, de toda essa hostilidade, flamingos cor-de-rosa pousam nas lagoas hipersalinas ao redor do planalto. Vida em cores gritantes em um deserto sem cor. Quando chove, tudo se inverte. Uma lâmina fina de água cobre completamente o sal. O planalto se transforma no maior espelho natural do mundo. Aqui caminhar é uma experiência que desafia as leis da percepção. Não há como distinguir onde a terra termina e onde o ar começa. As nuvens deslizam literalmente embaixo dos pés. O reflexo é tão perfeito, tão preciso, que o corpo não consegue processar o que vê. Dois céus se encontram.
Ninguém sabe exatamente por que a água permanece assim, em uma camada tão delicada e tão perfeitamente equilibrada. Por que não se infiltra completamente? Por que não se evapora? Este é um dos mistérios mais discretos do planeta. Um lugar onde a física parece pausar. Um rio de apenas 100 metros de largura conseguiu escavar um abismo tão profundo que seus lados descem mais de 1.600 metros, e durante séculos ninguém conseguiu explicar completamente como algo tão fino criou algo tão imenso. O Grande Cânion guarda um segredo em cada camada de rocha que se estende por suas paredes. Cada camada representa uma era diferente da história do planeta, mas as cores variam tanto que parecem pertencer a mundos completamente diferentes, e a comunidade científica ainda discute por que minerais idênticos em camadas próximas produzem cores tão distintas. As paredes do cânion explodem em um espectro de cores que muda radicalmente a cada hora do dia. De manhã, surgem em tons amarelos e dourados que esquentam toda a extensão. Ao meio-dia, transformam-se em vermelho incandescente e alaranjado que parecem queimar a rocha. No entardecer, desaparecem em roxos e azuis impossíveis que nenhuma câmera consegue capturar completamente na imagem. Cada cor vem de um mineral diferente depositado em momentos distintos. Óxido de ferro cria os vermelhos vivos. Cobre produz azuis e verdes. Manganês gera tons roxos profundos. Mas o mistério permanece. Por que a concentração desses minerais varia tanto em distâncias tão pequenas, verticalmente, através das camadas sucessivas? O cânion se estende por 345 quilômetros de comprimento. A largura oscila entre 20 e 29 quilômetros, dependendo de onde você está. O Rio Colorado, responsável por escavar tudo isso, permanece como uma cicatriz impossível de perceber da borda, apenas uma linha fina no abismo. Existem seções onde o Rio Colorado desaparece completamente sob a superfície da Terra e reaparece quilômetros depois, desaparecendo novamente em sequência incompreensível. Os povos indígenas que habitam o cânion há milhares de anos chamam esses pontos de lugares onde a Terra respira. E embora os geólogos confirmem a existência de cavernas subterrâneas gigantescas, ninguém conseguiu explorar ou mapear completamente o labirinto oculto que se estende invisível por baixo das paredes visíveis. Nos períodos de chuva intensa, a água do rio se transforma em vermelho barro, um fenômeno que gerou lendas ancestrais sobre uma terra que sangra e respira. Mas o que realmente permanece desconhecido é porque nem todas as chuvas causam essa transformação de cor, ou porque os minerais encontrados a cada nova profundidade continuam contradizendo as teorias geológicas aceitas há décadas, atraindo pesquisadores que retornam ao cânion ano após ano buscando respostas que o lugar continua recusando revelar. Há 60 milhões de anos, a natureza executou um projeto de arquitetura perfeita. 40 mil colunas de basalto alinhadas numa encosta da Irlanda do Norte, cada uma com exatamente 6 lados, encaixando-se com uma precisão que parece impossível para qualquer processo aleatório. A estrada do gigante não é uma construção humana, mas sua geometria matemática desafia qualquer explicação inicial. Você fica diante dessa superfície de formas regulares e questiona:
como a natureza conseguiu criar algo que parece ter sido projetado, esculpido, pensado. Os antigos irlandeses responderam essa dúvida com uma lenda que persiste até hoje. Um gigante chamado Finn Mac Cumhail teria construído essa estrada para alcançar a Escócia, e a mitologia quase faz mais sentido do que a realidade. A ciência explica as colunas através de um resfriamento rápido de lava vulcânica, mas há detalhes que permanecem curiosos e debatidos entre geólogos. Por que exatamente hexágonos? Por que tamanha uniformidade de tamanho e ângulo? A rocha basáltica ali assume uma cor negra profunda, quase absorvendo a luz do dia, e as fraturas entre as colunas criam sombras que mudam conforme o Sol se move. Essa ausência de cores, essa uniformidade de formas, cria uma atmosfera onde a realidade geológica e a fantasia se entrelaçam de forma perturbadora. Quando o oceano bate contra essas estruturas milionárias, a água espuma e desaparece entre os interstícios, como se os gigantes estivessem sugando o mar. Alguns visitantes relatam uma sensação estranha ali, uma mistura de admiração e incômodo diante de tanto ordem numa paisagem selvagem. A estrada do gigante permanece um lugar que parece não pertencer completamente ao mundo natural que conhecemos. Um quebra-cabeça em pedra que a natureza resolveu há eras, mas cujos segredos ainda ecoam nas ondas que a cercam. À primeira vista, parece impossível explicar usando qualquer lógica de construção conhecida. Uma fachada colossal, com quase 40 metros de altura, está literalmente entalhada em uma única rocha no coração do deserto da Jordânia. Não há estrutura de suporte, não há material trazido de longe. Tudo foi esculpido para dentro da montanha, removendo pedra rochosa com uma precisão que desafia compreensão. Os antigos petrenses deixaram uma questão fundamental que ecoou por 2000 anos. Como criaram isso? E talvez mais desconcertante. Por quê? O nome antigo significa tesouro, mas ninguém sabe o que guardava ou se guardava algo. Ninguém sabe se era sepultura real, se era templo dedicado a deuses esquecidos. Tudo desapareceu junto com o povo que criou Petra. Durante séculos de obscuridade, a fachada permaneceu isolada no deserto. Um espelho de pedra que viajantes conseguiam apenas avistar de longe, impossível de alcançar. A estrutura é de um realismo perturbador. Colunas em estilo helenístico, entalhes ornamentados que brincam eternamente com luz e sombra, proporções matemáticas demonstrando conhecimento sofisticado. Viajantes europeus que redescobriram Petra em 1812 enfrentaram uma verdade que desestabilizava explicações convencionais. Os blocos não foram transportados, foram removidos da própria montanha, centímetro após centímetro, em processo que levou décadas. A rocha muda de cor conforme a luz. Rosa quente ao amanhecer, púrpura nas sombras, laranja vibrante ao pôr do sol. Parece quase viva, quase respirando. As fissuras e sulcos deixados por ferramentas antigas criam relevos que nenhuma câmera consegue capturar completamente. Os visitantes antigos percorriam corredores talvez com tochas, vendo sombras dançarem nas paredes e se perguntavam o que significava tudo aquilo. O paradoxo central persiste nos estudos arqueológicos modernos, sem resolução definitiva. Se era mausoléu, por que tão monumentalmente visível? Se era templo, por que o interior é desproporcionalmente simples quando comparado à exuberância externa? Arqueólogos descobriram marcas de ferramentas romanas nas paredes internas,
sinais de que algo foi removido propositalmente em séculos posteriores, talvez saqueado durante períodos de instabilidade ou apreço religioso cristão. A precisão dos entalhes sugere não apenas décadas, mas séculos de trabalho refinado, passando por gerações de mestres artesãos. A cidade de Petra tinha 100.000 habitantes em seu auge, cifra impressionante que a tornou um dos maiores centros urbanos de sua era. Depois desapareceu simplesmente. Apenas a pedra permaneceu como testemunha muda de uma civilização que deixou questões, não respostas. Hoje a fachada continua em silêncio, oferecendo apenas sua silhueta monumental contra o céu desértico. Os rostos das colunas permanecem impassíveis, guardiões de um segredo que a tecnologia moderna ainda não conseguiu decifrar completamente. A pedra ainda brilha sob luz apropriada, ainda intriga exploradores contemporâneos, ainda sussurra perguntas sem resposta clara. Não é bem um cânion. O que existe aqui desafia as definições convencionais de geologia e paisagem. A 2.300 metros de altitude em Utah, o que você vê parece ter sido esculpido por uma civilização extraterrestre, não pela água e pelo tempo. Os geólogos chamam essas estruturas de udus, torres de rocha, que se erguem como milhares de obeliscos vermelhos, alaranjados e ocres, formando um anfiteatro natural que não existe em nenhum outro lugar do planeta. A superfície está tão densamente coberta que é quase impossível focar em um ponto sem perder o outro. Cada coluna tem uma forma irregular, achatada em um lado, pontiaguda em outro, como se alguém tivesse começado a esculpir e desistido no meio do caminho. A erosão aqui trabalha diferente. Não é a água que corre devagar ao longo de milhões de anos. São os ciclos de congelamento e descongelamento, noite após noite, que fraturam as rochas e as decompõem de dentro para fora. Cada fissura se torna uma falha. Cada falha se torna um abismo. E entre esses abismos crescem torres impossíveis. O céu muda constantemente. No amanhecer, as rochas ganham tons de púrpura e rosa que parecem pintados. Ao meio-dia, as cores se apagam, se tornam neutras, cinzentas. Ao entardecer, tudo arde de novo, como se o cânion estivesse em chamas silenciosas. Os povos nativos acreditavam que este era um lugar sagrado, onde os espíritos dançavam nas sombras das torres. A astronomia moderna confirma outra dimensão oculta aqui. O céu noturno é tão escuro que você pode ver mais de 20.000 estrelas. Não milhares, 20.000. A maioria das pessoas nunca viu um céu assim. Aqui a Via Láctea não é uma faixa branca apagada. É uma torrente deslumbrante que invade metade do firmamento. As formas do cânion durante a noite desaparecem completamente e você fica em um vazio escuro, enquanto o universo inteiro brilha acima de você. Na profundidade de 305 metros, um vazio na terra se abre para o céu. Uma fenda colossal na rocha permite que a luz entre como uma espada branca, tocando o solo que nenhum sol tocou por séculos. Este é o Batu Caves, e aquilo que começa como uma abertura curiosa revela-se um abismo que fez os cientistas questionarem tudo o que sabiam sobre cavernas. A Malásia guarda um segredo que poucos conseguem compreender completamente. As paredes da câmara principal alcançam 190 metros de altura, verticalidade que rivaliza com a de qualquer catedral. O ar dentro é diferente.
mais pesado, com um aroma de pedra molhada e guano. Quando o pé toca o solo, o zumbido discreto de 1 milhão de morcegos cria uma vibração constante no ar. A água flui silenciosamente, talvez desde tempos imemoriais, carregando minerais que tecem cores estranhas na rocha. O azul profundo do calcário se contrasta com o amarelo de depósitos de ferro oxidado. As formas das rochas suspensas parecem não obedecer à gravidade, penduradas como estruturas que a natureza criou para desafiar o entendimento humano. Durante séculos, a Câmara permaneceu como um mistério local, um lugar que evocava mais perguntas que respostas. Os povos indígenas consideravam este espaço sagrado e talvez tivessem razão. Em 1985, escavações revelaram ferramentas e artefatos que sugerem ocupação humana datando de 11 mil anos antes do presente. Como pessoas conseguiram chegar tão fundo, em completa escuridão, sem a tecnologia moderna? Os arqueólogos ainda procuram pela resposta completa. Dentro das cavernas, um templo dedicado a Murugan, a deidade hindu, foi construído com estrutura que parece desafiar as próprias limitações da arquitetura em um espaço subterrâneo. Quando a luz atravessa a fenda do teto, ilumina este templo de forma que nenhuma lâmpada consegue replicar. Os morcegos saem ao anoitecer em nuvens tão densas que escurecem o céu por alguns minutos. Um fenômeno que ocorre com precisão quase inumana todas as noites há milênios. A câmara respira, umidade entra e sai, ar circula em padrões que os espeleólogos ainda não mapearam completamente. Profundamente abaixo, luz refratada nas águas subterrâneas cria iridescência que aparentemente viola as leis da óptica. Este é um lugar onde a razão geológica e o mistério convivem sem confronto aparente. Por séculos, o maior templo religioso do mundo desapareceu sob as selvas densas do Camboja. As populações locais viviam ali perto, caminhando entre as ruínas, mas o significado original havia se dissolvido no tempo. Quando arqueólogos ocidentais o redescobriram no século XIX, encontraram algo que desafiava toda a explicação. Angkor Wat estava inteiro, intacto, apenas vencido pela vegetação que lentamente o reclamava. 500 hectares de pedra cinzenta. Não é um palácio, não é uma fortaleza, é uma cidade inteira dedicada aos deuses, um templo tão imenso que você pode caminhar durante horas e ainda assim não terá visto todas as suas câmaras. Os construtores levantaram blocos de pedra que pesam dezenas de toneladas sem qualquer maquinário moderno. Sem bombas hidráulicas, sem roldanas de ferro, sem um único guindaste. Como? Os estudiosos continuam debatendo. Alguns acreditam que a construção levou mais de 30 anos. Outros argumentam que foram 50, 60 ou mais. Ninguém sabe com certeza, porque os registros foram perdidos, junto com a civilização que criou tudo isso. As torres principais do templo estão alinhadas com exatidão matemática. Apontam para o lugar preciso onde o sol nasce no dia do equinócio vernal. Coincidência astronômica? Ou os arquitetos antigos possuíam uma compreensão do céu muito mais profunda do que suspeitávamos? As paredes internas são cobertas por centenas de milhares de figuras esculpidas, batalhas épicas, procissões de cortesãos, danças dos deuses antigos, cenas da mitologia hindu entalhadas em pedra com uma minúcia que tira o fôlego. Cada centímetro conta uma história, e temos apenas começado a desvendar seus significados ocultos.
Dentro das câmaras interiores, algo estranho acontece. A temperatura cai abruptamente. As paredes de arenito absorvem o calor equatorial do Camboja, criando refúgios de sombra refrescante. Você caminha por corredores que foram percorridos há quase 1000 anos, e os seus passos ecoam da mesma forma. A umidade da selva envolve a arquitetura de um jeito particular, criando uma atmosfera que parece fora do tempo, imune às mudanças do mundo exterior. Angkor Wat sobreviveu a impérios que subiram e caíram da história, sobreviveu ao esquecimento total e continua sussurrando segredos que ainda não conseguimos ouvir ou compreender completamente. A 3.000 metros de altitude, nas profundezas das montanhas austríacas, existe um mundo onde o inverno nunca termina. A Eisriesenwelt, a maior caverna de gelo do mundo, guarda um mistério que desafia a lógica. Enquanto lá fora, o verão queima a terra com seus raios, dentro da caverna o gelo permanece intacto, imóvel, eterno. Como uma montanha consegue manter uma nevasca eterna em suas entranhas? A resposta reside em um fenômeno que os geólogos explicam, mas que parece vindo de outro mundo. Durante o inverno, o ar frio penetra nas cavernas por aberturas estratégicas, congelando a água em uma estrutura de gelo que se regenera a cada estação. Mas no verão, quando o ar externo aqueceria qualquer corpo de água comum, a ventilação natural da caverna funciona ao contrário, mantendo as temperaturas perpetuamente abaixo de zero. É como se a própria montanha respirasse para preservar seu tesouro gelado. Dentro da Eisriesenwelt, as formações de gelo assumem formas que parecem saídas de pesadelos ou de mundos alienígenas. Colunas maciças de gelo despencam do teto como cascatas congeladas no tempo. Suas superfícies refletem a luz de lanternas em padrões que nenhuma mão humana poderia desenhar. O solo é um labirinto de cânions de gelo, alguns com dezenas de metros de profundidade, onde o ar paira imóvel e pesado. As paredes brilham com um azul gélido que parece absorver qualquer calor ao redor. Cada câmara subterrânea revela esculturas de gelo que ninguém criou deliberadamente, mas que aparentam terem sido cinzeladas por uma inteligência antiga. O silêncio é absoluto. Som algum ecoa naquele labirinto congelado, como se o gelo tivesse a capacidade de sufocar qualquer ruído que ouse perturbá-lo. A história da descoberta da Eisriesenwelt é tão intrigante quanto a própria caverna. Os moradores locais conheciam sua existência há séculos, mas evitavam falar sobre ela, como se guardassem um segredo que não deveria ser revelado. Quando exploradores modernos finalmente penetraram seus corredores no século XIX, descobriram que a caverna era ainda maior do que imaginavam, estendendo-se por quilômetros através das montanhas. Alguns relatos antigos sugerem que povos primitivos já visitavam essas cavernas, deixando marcas nas paredes que desapareceram há muito tempo. Até hoje, câmaras remotas da caverna permanecem inexploradas, escondidas atrás de muros de gelo que talvez nunca derretam. A Eisriesenwelt é uma lembrança vívida de que o planeta guarda imensos segredos nos lugares mais escondidos. Enquanto o mundo lá fora segue seu ciclo natural de estações, aqui dentro a neve nunca deixa de cair, mesmo quando ninguém a vê caindo.